No vídeo de hoje, eu gostaria que você fizesse a seguinte imaginação, que você pegasse o que eu falo e na sua cabeça montasse o que eu vou falar, essa narrativa. Eu gostaria que você pensasse e fizesse essa imaginação de como seria essa narrativa. Eis que em algum bar de algum local estou eu bebendo alguma bebida, de preferência uísque. Estou bebendo meus uísque nesse bar quando, em algum momento, em um determinado momento, eis que o meu arqui-inimigo, o meu rival, ele entra também nesse bar. E por hoje a gente resolve fazer uma trégua. A gente vai pôr de lado as diferenças, pelo menos nesse momento, e resolvemos conversar. O inimigo se aproxima à minha mesa e gentilmente eu peço que ele sente-se. Resolvemos dividir a bebida, resolvemos beber juntos. Conversa vai, conversa vem, quando em um determinado momento eu, sobre a minha alta inteligência, resolvo me gabar. Resolvo falar para o meu inimigo que como eu sou um pai excelente e como eu tenho filhos obedientes, tenho filhos exemplares. E para exemplificar esse filhos exemplares que eu tenho, filhos que me amam, que me dão orgulho, que são fiéis e independente das coisas, independente das circunstâncias, esses filhos são fiéis a mim. E do nada eu puxo o assunto, porém, o inimigo, o arquirrival, ele contra-argumenta. E também, pelos benefícios que eu dou para os meus filhos, é fácil, qualquer um teria filhos leais e filhos fiéis, porque eu cubro meus filhos de riqueza, cubro meus filhos de bênção, eu dou tudo que ele precisa. Então, nessa ótica, nessa perspectiva, qualquer filho seria obediente ao pai, qualquer filho seria leal. Porém, eu, sobre a minha inteligência maior, eu sugiro, do nada eu sugiro e falo, você está enganado, eles são fiéis independente das circunstâncias que aconteça. E o inimigo fala, tá, será? E para mostrar para o meu inimigo, para o meu arquirrival que ele estava enganado, eu tenho a brilhante ideia de permitir que o meu inimigo se aproxime do meu filho, que faça o mal a meu filho, que retire os benefícios que eu dou para ele. Primeiramente, eu permito que o meu inimigo tire todas as riquezas do meu filho, deixe ele na pobreza extrema. Permito que o meu inimigo roube os seus bens, tire a sua casa, os seus animais, a sua criação, o seu ganha-pão, o seu modo de ganhar dinheiro. Isso eu permito. E a princípio, nada muda. Meu filho continua sendo fiel. Então, eu permito, olha só, pessoal, eu permito que o meu inimigo toque na família dos meus filhos, que pegue, que mate os filhos, os netos, os meus netos, e que o meu filho agora perdia os seus 10 filhos. Imagina que mesmo nessa situação, o meu filho ele foi fiel. E eu fico todo orgulhoso porque realmente eu estava falando a verdade, que o meu filho seria fiel independente das circunstâncias. Porém, para mim aquilo ali ainda não estava bom. Então eu permito que o inimigo toque na saúde do meu filho. Esse filho que tinha várias riquezas, que tinha uma vida perfeita, era uma vida feliz, no momento ele se encontra doente, sem filhos, sem bens, e até a sua esposa abandona. Porém, esse filho, ele era muito fiel. E eu me saí vencedor. Eu me saí orgulhoso porque finalmente eu provei para o meu inimigo o quanto o meu filho é fiel.
Agora, você imagina que essa história ela ainda pode piorar. Você imagina agora que tudo isso, a partir do momento que eu propus para o meu inimigo tudo isso, para a gente testar a fidelidade dos meus filhos, eu já soubesse do resultado. Eu tivesse um atributo que os deuses, o Deus cristão tem, que é a onisciência. Imagina que eu já soubesse de antemão que o meu filho passaria nessa prova e que não adiantaria o inimigo tentar qualquer coisa contra esse meu filho, que não teria efeito, nada aconteceria. Eu já sou onisciente. Agora, qual a conclusão que a gente chega dessa história? Estou falando aqui, pessoal, do livro de Jó. É uma história tão absurda, tão sem sentido, que se você tirar o contexto da religião, até mesmo o religioso vai ver que essa história é um tremendo de um absurdo. É algo que não faz o menor sentido, até mesmo para o maior religioso. Que você vai pegar o Jó e vai colocar ele como um exemplo de pessoa que sofreu, que perseverou na fé, porém você esquece de analisar a ética do Deus envolvido. Você já parou para pensar qual o nível de sadismo de uma entidade que tem esses atributos, como o Deus cristão, que já sabia do resultado muito tempo antes, e mesmo assim ele prossegue, mesmo assim ele continua nesse plano? Qual o sentido de um Deus onisciente planejar algo tão cruel, algo tão sádico? Se você analisar essa história, fica claro. É um Deus que gosta de ver o sofrimento alheio. É claro que a história vai continuar. Os religiosos vão argumentar, dizer que não, mas Jó passou na prova e Deus deu tudo em dobro para ele. Ele ficou 2 vezes mais rico, 2 vezes mais feliz, ganhou 2 vezes mais filhos. Agora eu pergunto para você, meu amigo religioso, seu filho, o filho que você tem, são pessoas únicas. Isso, pessoas falam que ninguém é insubstituível, mas isso é uma grande mentira, porque pessoas são seres únicas. Irmãos gêmeos, perfeitamente iguais, eles não são iguais no modo de agir, no caráter. Eles não são iguais totalmente, são pessoas diferentes, apesar de ter o mesmo DNA, a mesma aparência física. São pessoas totalmente diferentes. Agora, qual o sentido de um Deus permitir que um inimigo toque no seu servo, ainda mais um servo que é leal, um servo que fez tudo para agradar essa divindade, e mesmo assim, esse Senhor, esse ditador galáctico, que é o Deus cristão, ele é um Deus sádico, é um Deus que fica feliz, que se diverte com o sofrimento alheio. Essa história de Jó é um tremendo de um absurdo. É uma coisa terrível que você encontra na Bíblia. Como que a religião de amor pode pegar esse tipo de história e colocar essa história em um patamar de algo a ser seguido? Como que uma divindade que tem características como a do Deus cristão poderia fazer algo tão terrível assim? Pôr uma pessoa no mundo para que ela sofra? E não só pôr, mas induzir um inimigo, induzir o sofrimento para essa pessoa. Para quê? Para se gabar do inimigo. Quem é o inimigo na história? É o Satanás. Era o ex-anjo de luz que se rebelou. Que Deus, ao invés de fulminar esse inimigo, não. Ele permite que o inimigo continue vivendo, permite que o inimigo tenha poderes, poderes de entrar, de mudar de forma, poderes de induzir as pessoas a cometerem pecados e depois pagar no inferno de fogo ardente. Agora a pergunta que fica, ainda tem pessoas que dizem que esse Deus ele é bondoso, ele é bom,
Ele é onibenevolente. Vendo histórias como essa, fica claro que se houver um Deus, ele está longe de ser um Deus bom. Ele é um Deus terrível, um Deus cruel, um Deus sanguinário, mesquinho. E não falta adjetivos ruins para a gente colocar nessa divindade. O cristão, ele está cego pela religião, ele está cego pela doutrinação. Ele não consegue enxergar algo que está no seu nariz, porque a religião impede essas pessoas de pensar, porque coloca o pensamento como algo do demônio, que você não pode estudar, que você não pode pesquisar, porque quem estuda muito, o Satanás mexe na mente, quem estuda muito vira ateu. Por que você, quando pesquisa, quando você entra na religião, quando você lê os livros sagrados, você vê esses absurdos? Porque as pessoas que escreveram esse livro, antigamente eles não estavam preocupados com ética. A ética é um assunto filosófico que veio depois. Eles estavam preocupados em doutrinar as pessoas. E essas mentiras que foram contadas de geração em geração, de tanto ser contadas, hoje elas são vistas como uma verdade. Mas a Bíblia é um conto de fada, é um livro repleto de mentiras nesse sentido. Essa aqui foi a análise dessa história aí do livro de Jó, que mostra um Deus totalmente sádico, um Deus cruel, um Deus que se diverte com o sofrimento alheio, que fica feliz em criar um ser humano, criar uma humanidade com tantos problemas, e que vai julgar você se você não passar nos testes bobos, idiotas que tem a Bíblia. Testes idiotas e bobos. Para um ser onisciente, qual o sentido de fazer teste com pessoas se você já sabe o resultado? Única e exclusivamente se ele gosta de ver as pessoas sofrerem. É a única explicação cabível quando você pega um ser e coloca tantos atributos. O vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Deixa um comentário de vocês a respeito dessas histórias aí do Jó, outras histórias mais fantasiosas ainda, histórias que a Bíblia coloca, que quando você vai analisar isso com um ar crítico, pô, você não consegue aceitar isso. Você começa a questionar tudo. E a ética desse Deus é terrível. E mesmo assim ele está cheio de fã-clube, ele está cheio de seguidores que não se dão nem ao trabalho de questionar essas histórias. Um livro que já começa com o extermínio de uma humanidade afogado, porque esse Deus ele é amor. E é isso, pessoal. Até mais, deixa um comentário e compartilha. E é isso aí, galera. Até mais.